Quero começar sobre a vitória do Grêmio em cima do Juventude. O Grêmio venceu o Juventude por 2-0, quarto jogo sem tomar gol, e o Grêmio deu um salto na tabela. Terceira vitória seguida. Olhando o jogo contra o Juventude, me chamou a atenção que é óbvio que o Juventude tem muitos problemas, que o Juventude, infelizmente, para a gente aqui do Rio Grande do Sul, vai lutar contra o rebaixamento. Mas o Grêmio, ele fez, a meu ver, a melhor partida dele, Grêmio, em 2025. É uma partida segura, é uma partida em que mais de um jogador se destacou. Kahneman foi muito bem, Vila Sante foi bem, Gustavo Martins na lateral foi muito bem, Cristaldo foi bem, né? Então a gente tem vários destaques individuais. Há quanto tempo o Grêmio não fazia um jogo que tinha mais de um destaque individual? Há quanto tempo o Grêmio não jogava um jogo em que chegava nos minutos finais sem a apreensão? Há quanto tempo o Grêmio não vencia uma partida de forma tranquila, entre aspas? Porque foi 2-0, poderia ter sido 3-4, o Grêmio poderia ter tomado um gol, né? A meu ver, o pênalti que foi revisado no VAR aconteceu, né? E o Mandaca participa da jogada porque ele empurra o Marlon, mas poderia ser discutível, o pênalti foi revertido, não foi marcado por Juventude, né? E o pênalti marcado para o Grêmio é constrangedor o que o goleiro do Juventude fez, né? Constrangedor. E aí não tem muito o que fazer, pênalti. Bright White cobrou. Aliás, o Bright White também foi bem no jogo, né? E ele chegou a 15 participações em gol, somando os gols e somando as assistências. Responsável por quase 30% dos gols do Grêmio na temporada, né? A gente pode, e estou dizendo a gente porque eu me coloco nesse grupo, a gente pode cobrar o Bright White por ele não ser o protagonista, o cara que chama a responsabilidade, mas os números indicam que ele é o cara desse time. Se ele ser o cara desse time é suficiente para o Grêmio, é uma outra questão. Uma outra questão. Agora que ele é o cara do time, ele é o cara do time. Eu separei uma tela sobre o Cristaldo, porque o Cristaldo, ele foi bem no jogo, mais um dos destaques, né? Além de outros vários. Tá aí, ó, postagem do SofaScore, dando ênfase para os números do Cristaldo contra o Juventude. Uma assistência, uma grande chance criada, 6 passes decisivos, e depois o percentual ali, né? De participação nos fundamentos. Repito, o contexto precisa ser colocado. O Juventude tem seríssimas limitações. Mas o Cristaldo apareceu, o Cristaldo criou, o Cristaldo jogou um futebol que não apareceu em outros jogos. Agora, o que é a lógica, pelo menos dentro da minha cabeça? Vamos esperar o próximo jogo, que é contra o Corinthians, na Arena, no Dia dos Namorados, para ver se essas atuações individuais elas se mantêm e evoluem, ou se foi pontualmente contra o Juventude. Tá? Eu ainda vejo o jogo como o melhor jogo do Grêmio na temporada, mas que a gente precisa ir com calma para definir assim, beleza, agora virou a chave e pensar na Libertadores. Calma, calma. Pode ser pontual, circunstancial, pelo adversário, então calma. Mas os números do Cristaldo chamam a atenção, assim como o fato do Grêmio ter tido mais de um jogador em destaque na partida, que eu sinceramente não lembro de outro jogo em 2025, nem no Gauchão, nada disso, em que mais um jogador tenha se destacado. E esse jogo ele traz uma outra coisa, pode tirar o Cristaldo da tela. Tem uma outra coisa nesse jogo, que é uma outra camada, como é muito popular hoje nas redes sociais. Vocês viram que quando o Grêmio precisou trocar, saiu o Bright White e entrou o André Henrique, não entrou o Arezzo. Na sexta-feira, popular dia 30, eu falei com uma fonte, por isso que eu tô com a colinha aqui do lado, tá? E a fonte disse o seguinte: o André foi melhor do que o Arezzo no jogo contra o Sportivo Luquenho, mas existe uma hierarquia. A fila não muda rapidamente.
Para fazer mudar rápido, tem que fazer gol. O André não fez gol. Mas o Arezzo perdeu o pênalti contra o Sportivo Luquenho. Então o jogo, além da vitória, além dos destaques individuais, além do Grêmio não sofrer, tem algumas mensagens ali, né? Algumas mensagens. O André entra antes do Arezzo, o Pavão não fica nem no banco, né? Tem algumas mensagens sendo colocadas ali. Tem umas outras agora que eu me esqueci. Mas ao longo da live elas vão chegar, tá? Mas eu repito, a meu ver, o jogo contra o Juventude foi o melhor jogo do Grêmio em 2025. É pouco? É pouquíssimo. É tarde? É tarde. Em junho? Mas já é alguma coisa.